A graça e a paz. Estamos aqui começando uma série de pequenos vídeos alusivos à reforma protestante. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre o espírito bíblico da reforma. Às vezes nós limitamos a ideia de reforma à reforma alemã de 1517 com Martinho Lutero. Mas se você puxar a história bíblica, você vai ver que o espírito bíblico nos remete à reforma do homem desde Gênesis 3,15. O autor de Hebreus, ele diz assim: portanto, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e nos desembaraçando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Esse é o princípio de reforma. Quando você olha para Jesus e se desembaraça de pesos e do pecado que tenazmente nos assedia, essa é uma perspectiva de uma reforma constante na nossa vida. Em Gênesis 3,15, nós temos o que chamamos na teologia de proto-evangelho. O proto-evangelho é a primeira aparição do evangelho, que se dá em virtude do pecado de Adão e a proposta de Deus em começar a história da redenção. Então, toda a história da redenção, de Gênesis até Apocalipse, nós temos uma proposta de reforma do homem, para que o homem volte a ser o que ele era antes do pecado. Então nós vamos ver a ideia de Deus reformando a história dos principais elementos figurativos da Bíblia. Você vê Deus restabelecer a história de Adão, você vai ver Deus restabelecer a história da humanidade a partir de Noé, foi uma reforma. Nós vamos ver a ideia da reforma muito clara na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, na vida de José, trazendo o povo de volta para uma nova caminhada. Quando Deus chama o povo para caminhar com Moisés no deserto, o que nós temos? O princípio de uma nova reforma. Quando o povo entra na terra prometida com Josué, nós temos aqui mais uma vez Deus reformando o seu povo, a sua nação, agora em uma nova proposta de um povo que deixa de ser peregrino e passa a ser um povo com raiz, um povo geograficamente estabelecido. E nessa caminhada de povo estabelecido, nós vamos ver o povo indo para o cativeiro babilônico e voltando do cativeiro babilônico através do esforço de Neemias, de Esdras, para reformar o povo com a palavra depois da volta. A reforma do templo, ela é alusiva ao processo de reforma que Deus faz na vida do seu povo. Então nós vamos ver todo esse processo. João Batista, quando chama o povo de Israel para o arrependimento é uma forma que nós temos para reformar a vida do homem. Quando o pecado nos tira do nosso roteiro original, quando o pecado nos tira do nosso propósito original, é o arrependimento e a confissão do pecado que nos traz novamente para um princípio bíblico. E então nós vamos ver tudo isso cooperando para a reforma. As cartas paulinas, as cartas e as epístolas gerais nada mais eram do que esforços feitos para reformar a igreja nos seus princípios e nos seus propósitos. Então, queridos, quando nós olhamos para a reforma protestante, nós precisamos entendê-la como mais um processo onde Deus generosamente, cuidadosamente trata o seu povo e traz sempre o seu povo para a ordem da palavra de Deus. Então, a reforma protestante é todo o esforço que Deus fez naquele período do século XVI para trazer a igreja do período das trevas para novamente a rota orientada tão somente pela palavra de Deus. O espírito bíblico da reforma. Eu preciso entender isso para entender o que aconteceu a partir do século XVI com Martinho Lutero, com João Calvino e até os dias de hoje, onde precisamos de uma nova reforma trazida pelo espírito bíblico da reforma. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.